Acho que tudo que eu falar aqui vai ser muito pequeno perto daquilo que vocês vão experimentar, perto daquilo que vocês vão vivenciar. Essa preparação é sempre interessante porque a gente coloca alguns aspectos históricos, a gente coloca alguns aspectos geográficos também, né? Mas principalmente históricos. Eu batizei essa proposta das meninas para que eu estivesse com os grupos de este chão tem muita história, quer dizer, a gente ter esse respeito, né? Essa veneração até por os lugares que a gente visita, não somente a Terra Santa. Acho que todo turismo, toda visita a um lugar diferente, a povos diferentes, é uma forma também da gente reverenciar o nosso Deus na sua maravilha, né? De uma criação tão diversificada de paisagens, de solo, de pessoas, né? Então, a gente tem um respeito por aquele lugar, né? Às vezes, tem pessoas que viajam e é como se não viajassem, porque ficam sempre fechadas em si mesmas, né? E não, a viagem tem que ser uma abertura para aquilo tudo que a gente vai vivenciar, né? Então, é essa proposta do nosso estudo aqui. Essa frase aqui é uma frase que me inspirou muito. Na última formação que eu dei para um grupo que ia para lá, eu encontrei essa frase no material que as meninas me passaram e acho que ela diz muito. É uma frase dos franciscanos, material dos franciscanos. Os franciscanos estão lá na Terra Santa, né? Até por conta da figura de Francisco de Assis mesmo, que em plena época das cruzadas, de violência entre cristãos e muçulmanos, São Francisco de Assis fez uma peregrinação e foi recebido pelo sultão. Foi recebido porque ele foi em paz, ele foi desarmado, ele foi para dialogar. E por isso os franciscanos até hoje são muito respeitados, muito queridos entre os muçulmanos, né? E eles estão lá. E aí essa frase está no material deles. Olha, de fato não existe encarnação sem um lugar. Para nós, amar esta terra significa amar Jesus. E não podemos pensar em Jesus sem amar a Terra Santa. A encarnação, que é o mistério mais profundo da nossa fé, é o acontecimento mais espetacular da história da humanidade. Um Deus que se faz como nós. E quando ele se faz um como nós, ele tem que vir para um lugar. E o lugar escolhido é aquele que vocês vão visitar. O lugar escolhido é aquele. Então esse lugar não é qualquer lugar. Claro que todo lugar tem a sua sacralidade, né? Todo lugar, né? Moisés, e vocês vão passar em outro lugar também, né? Onde Moisés tirou as sandálias, tira as sandálias porque o solo em que pisas é sagrado. Vocês vão estar lá nesse lugar, né? Que Deus deu a oportunidade de vocês também tirarem as sandálias naquele lugar e sentir esse contato com a terra, esse contato com aquele chão, né? Onde passaram tantas pessoas, onde passaram tantas histórias, né? Então acho que essa é a nossa motivação aqui. Bom, o lugar para onde vocês vão é o berço das civilizações. As civilizações mais antigas que nós temos conhecimento surgiram exatamente nessa região. Vocês vão começar por aqui e virão para cá, né? Então vamos fazer esse roteirinho aqui. Há 5.000 anos atrás existia essa civilização egípcia. E logo do lado aqui a Palestina, a região onde nós temos a Terra Santa. Começando pelo Egito, é famosa essa frase. Heródoto foi o cara que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele tem uma frase que ficou famosa, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Quer dizer, se não fosse o Nilo, não haveria Egito. O Nilo é que garante a vida no Egito. E aqui essa imagem mostra bem, ó. No mês de fevereiro e março, olha como é que está o Nilo aqui, ó. Ele está dentro do leito dele. Aí quando chega o mês de agosto e setembro, com as cheias que acontecem na cabeceira do rio, enchem, começa todo um degelo lá na cabeceira do rio, no meio da África, e aí vem aquele volume d'água, e esse volume d'água é que vai permitir que então todas essas áreas aqui sejam inundadas e, consequentemente, utilizadas para a agricultura, né? E aí, os egípcios foram mais longe ainda, eles não ficaram só esperando o rio encher.
Aí eles construíram um monte de canais, construíram um monte de açudes, de represas e foram levando água cada vez mais para longe do rio, né? Por conta disso. Então, tudo bem, o Egito é uma dádiva do Nilo? É uma dádiva do Nilo, é um presente do Nilo. Mas ele também é o resultado do esforço daquela civilização que soube também canalizar essa água e levar para outras regiões, né? Então aqui, ó, isso é uma imagem do Egito Antigo, mostra toda a riqueza, deserto, gente, deserto, vocês vão ver, é deserto brabo. E ali eles conseguiram desenvolver a agricultura, conseguiram desenvolver a pecuária, conseguiram desenvolver toda uma economia extremamente importante, né? Uma coisa bonita também da história egípcia, que vai marcar profundamente a sua história, é essa crença na imortalidade da alma. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, e aqui tem o famoso tribunal de Osíris. A alma é conduzida, né? Aqui, a alma está aqui numa balança, ela é conduzida até o tribunal. E se essa alma ela é absolvida no tribunal de Osíris, ela volta para o corpo. E se o corpo não tiver sido preservado, ela vai ficar vagando, era a crença dos egípcios. É aquilo que eles chamavam de metempsicose, a transmigração das almas. Então essa alma podia tentar encontrar um corpo de alguém que não foi absolvido, né? E aí o corpo está vago. Ou então encontrar um corpo de um animal, alguma coisa assim. Então eles tinham muito dessa crença. Por isso essa prática da mumificação de cadáveres. Então essa mumificação de cadáveres, que é uma marca da civilização egípcia, ela se dá em vista dessa crença na imortalidade. Então aí vinha toda uma preparação, né? A preparação de um corpo para que ele fosse mumificado. Então retirava as vísceras, retirava o cérebro, né? Depois colocava aqui antes isso. Aí depois colocava sal, cobria de sal, depois finalmente preparava, né? Acabava recheando com uma série de enzimas, resinas e por aí afora, e finalmente enfaixava. O curioso disso daqui é que a gente às vezes tem a impressão de que isso só acontecia com faraós, só os faraós, porque as múmias mais famosas que a gente tem são múmias de faraós, né? Mas na realidade essa mumificação era feita com todas as pessoas. As pessoas mais pobres também tinham também eram mumificadas, também eram enfaixadas e tal. Só que aí é mais ou menos como hoje serviço funerário, né? Você pode fazer um enterro que vai custar uma fortuna e você pode fazer um enterro mais simplesinho. A preparação do corpo de um faraó durava em torno de 4 a 5 meses. Toda a preparação. E a preparação do corpo de um camponês durava 72 horas. Então, assim, você fazia o processo bem mais rápido. Por isso que a gente encontra mais múmias de faraós, de figuras importantes, porque o trabalho de preparação era um trabalho realmente muito mais cuidadoso. Mas, a cada dia, com as escavações que acontecem lá no Egito, eles vão encontrando também múmias de camponeses, múmias de pessoas simples também, porque a mumificação era uma prática generalizada lá no Egito, né? E uma outra coisa também curiosa com relação ao Egito é a escrita deles, né? Que eles faziam, além de escrever nas paredes e tal, hinos e tal, eles escreviam no papiro. Então, uma espécie de um caniço que tem praga lá no Egito, né? Praga no Rio Nilo. Aí eles pegam aquilo lá, ó, como se fosse um caninho dessas tabuas que a gente encontra nos riachos por aqui, né? E aí eles vão lascando, ó. E depois trançam essas lasquinhas e aí surge uma espécie de um papel. E era em cima disso daqui que eles faziam muitas das suas inscrições também. Então, o Egito tem essa marca, né? Tem uma frase que diz assim: o cuidado dos egípcios com a imortalidade da alma fez da sua civilização uma civilização imortal. Porque as pirâmides que vocês vão visitar, elas eram túmulos, quer dizer, eram lugares para serem depositados os corpos daqueles que eles acreditavam que depois iriam receber de volta as almas depois que elas fossem julgadas, né? Claro, uma concepção um pouco diferente da nossa, mas já é um primeiro lampejo, digamos assim, de crença na imortalidade, de que a vida da gente não pode ser uma vida que se resume apenas a esse sofrimento, essa luta que a gente tem, né, e depois morre e acaba tudo. Quer dizer, então não deixa de ser, como diz a
o Concílio Vaticano II não deixa de ser uma semente do verbo, né? Uma civilização que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que de certa forma já trazia essa crença na imortalidade da alma. Vão sair do Egito e vão para a região da Palestina, ó. Vamos fazer esse trechinho aqui, né? Aqui nessa região onde está o Rio Jordão, o Mar Morto, é a região onde se instalou na Antiguidade, ali por volta de 2000 anos antes de Cristo, 1800 anos antes de Cristo, o povo hebreu. E esse povo hebreu, ele veio daqui, ó. Aqui está mostrando a rota de Abraão. Abraão era nascido em Ur, que hoje ficaria na região do Iraque. Aí ele sai daqui, ó, e ele vai fazer toda essa trajetória aqui, ó, chegar pela Síria e vão chegar até aqui, ó. Vai chegar até aqui, é que eles vão se estabelecer. Então Abraão, aí depois o Isaac, depois o Jacó. E aí na época do Jacó é que acontece a vinda deles aqui para o Egito, né? Aquela história que vocês conhecem, o José, que foi vendido pelos irmãos, né? Toda aquela, daí depois vem a família toda para cá, o povo todo acaba se deslocando para cá, e aí naquela linguagem bíblica serão 400 anos de escravidão aqui, né? Esse povo vem para essa parte aqui do rio Nilo, que é onde está o delta do Nilo, onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Isso aqui é uma região super irrigada. Então não foi só os hebreus que foram para lá, outros povos também vieram. E aí, depois de 400 anos, vem toda aquela história de Moisés e a libertação do povo, e aí eles regressam novamente para cá. Legal. Muito bem. Aí chegando, claro, a história desse povo, né, toda a trajetória dele aqui nessa travessia de 40 anos, bom, aí vocês são um grupo de estudo bíblico, né? Então eu vou me limitar apenas aos aspectos históricos, a parte bíblica eu deixo por conta de vocês e dos estudos e conhecimentos que vocês já têm. Mas os 40 anos, né? Essa ideia de 40 anos aqui, até se instalar aqui nessa região. E aí quando eles se instalam nessa região, né? Ó, eles saem daqui e vêm para cá. Quando eles, aqui nessa região, ó, Mar Vermelho, aí eles vão ficar aqui nessa parte, né? Aqui exatamente onde Jesus viveu. Mas aqui nós temos só uma imagem rapidinha do Templo de Jerusalém. O antigo Templo de Jerusalém, né? Mas o que vocês vão encontrar do Templo de Jerusalém é apenas a base do templo, né? Que é o chamado Muro das Lamentações. Muro das Lamentações que, apesar de ser chamado de muro, não é exatamente um muro, é exatamente a base, né, do que sobrou do templo, que foi destruído no ano 70 da era cristã. Mais ou menos uns 30 anos depois que Jesus morreu, pouco mais de 30 anos que Jesus morreu e ressuscitou, houve uma revolta dos judeus na região. E aí os romanos, que dominavam a região, invadiram a região e fizeram uma verdadeira carnificina. Destruíram Jerusalém até como uma forma de dar uma lição para aquele povo, né? E aí os judeus se espalharam pelo mundo, é a chamada diáspora, né? Uma das tantas diásporas, porque o povo judeu sempre foi um povo de muitas dispersões, mas essa foi a mais famosa diáspora que aconteceu no ano 70 da era cristã. Então Jesus nasce nessa época em que os romanos dominavam, né? Então você tinha o Império Romano aqui, Roma está aqui está a França, aqui está a Espanha, aqui está o norte da África, aqui está o Egito, Alexandria no Egito, e aqui estava a Judéia, aqui estava a região onde Jesus viveu, né? Essa é uma outra frase bonita que os franciscanos usam lá, ó. Amar as pedras que guardam a memória de Jesus nos anima também a amar as pedras vivas, as comunidades cristãs que sempre viveram aqui. Quer dizer, muito significativo o fato de que, apesar de todas as adversidades, apesar de todos os conflitos que aconteceram, sempre existiram comunidades cristãs ali naquela região. Quer dizer, sempre de alguma maneira foi mantida essa presença dos cristãos ali na região. Então, a Palestina, para onde vocês vão, aqui algumas características dela, ó. 20 mil quilômetros quadrados, são 240 quilômetros nessa direção e 85 nessa direção. Imagina, é daqui a Ponta Grossa e daqui a Maringá. Quer dizer, mais ou menos esse trecho que a gente tem, né, da região. Então, um espaço relativamente pequeno, né? Principais regiões, a Galileia, que ficava no norte, a Samaria,
entre a Galiléia e a Judéia. Aqui fica Jerusalém, aqui fica Nazaré, aqui fica Caná, aqui fica Cafarnaum, né? Aqui fica Betsaida. Então assim, Jesus viveu a maior parte da sua vida, dos 33 anos da sua existência terrena, 30 anos praticamente ele viveu aqui, né? Tudo bem, teve o período que veio para o Egito, né? Mas quando ele volta, ele vai passar toda a sua adolescência, toda a sua juventude e o início da fase madura aqui, em Nazaré e depois nas cidades próximas aqui. Aí ele começa, evangelho da terça-feira da semana passada, Lucas, ele faz uma passagem no evangelho dele quando ele diz: Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. E aí, para ir para Jerusalém, ele teria que passar pela Samaria. Aí, quando ele foi passar pela Samaria, os samaritanos não quiseram recebê-lo, né? Aí o João e o Tiago disseram para ele: o senhor quer que a gente invoque fogo dos céus para destruir esse povo? E aí ele fala: gente, para com isso, não é por aí e tal, né? Mas o fato é que Jesus sai então daqui e vem para cá. E na realidade, assim, a gente olha no mapa, dá a impressão que ele está descendo, né? Mas na realidade ele está subindo, né? Aqui, Jerusalém fica na parte alta. Então, na realidade, é uma subida da Galiléia até Jerusalém, até a região da Judéia. De um Deus que se encarna numa região que é uma região absolutamente desconhecida, na época, uma região sem importância nenhuma, porque todas as atenções estavam aqui em Roma. Aqui estava César Augusto, aqui estava o centro do poder, e esse César Augusto, que era o homem mais poderoso da época, nem ficou sabendo que teve um cara aqui chamado Jesus de Nazaré, que durante 3 anos andou por aquela região, fez os milagres que fez, anunciou a boa nova do reino, depois acabou sendo morto, ressuscitou. Ele passou anonimamente. Se a gente for pensar no poderoso Império Romano, Jesus passou de maneira anônima. E isso nos leva a refletir sobre, principalmente nessa época que nós estamos na civilização do espetáculo, né? Tudo tem que ser assim, grandioso, tudo tem que ser... Não foi assim a encarnação e a vida do Filho de Deus aqui, né? Então fazer essa experiência, né, de um Jesus que viveu a vida que a gente vive. Aí o que aconteceu com esse Império Romano? Esse Império Romano, aqui continua sendo o Império Romano. A Roma continua aqui, Jerusalém continua aqui. Esse Império Romano foi dividido. Foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, coloridinho aqui, ele passou a ser chamado de Império Bizantino. Império Bizantino. Esse Império Bizantino tinha como capital a cidade de Constantinopla. Constantinopla, que é hoje a cidade de Istambul, na Turquia. Então, Istambul, na Turquia, é a antiga Constantinopla. Ó, Roma está aqui e ficou sendo a capital dessa parte, e Constantinopla ficou sendo a capital dessa outra parte aqui, né? A capital, e Jerusalém, de certa forma, submetida a Constantinopla. Não é submetida a Constantinopla. Tanto Jerusalém como Alexandria, Antioquia, estavam todas cidades. E aqui era cristianismo, né, gente? Aqui, numa altura dessa, o cristianismo já tinha se espalhado, Paulo com a sua pregação e as comunidades todas que surgiram aqui e outras tantas para o lado de cá também. Bom, essa civilização bizantina, eu quero falar dela para vocês, porque vocês vão encontrar com certeza muitas imagens parecidas com essa nos lugares que vocês vão frequentar, porque isso é uma marca da cultura bizantina, os mosaicos. E os mosaicos, gente, são uma coisa realmente fascinante, porque isso daqui tudo é pedra, são pedras irregulares. Assim, quanto mais perto você chega de um mosaico, mais você percebe o quanto que ele é irregular. E quanto mais distante você fica do mosaico, mais perfeito ele fica. Porque conforme você se distancia, você não vê essas diferenças, mas quando você está lá, aí você percebe. Então, é uma coisa realmente impressionante isso daqui, né? Isso aqui é uma imagem que vocês vão ver lá, viu? São chamados ícones. Então, além dos mosaicos, nós temos os ícones. Ícone significa imagem. Significa imagem. E eles eram assim, se os nossos irmãozinhos evangélicos ficam escandalizados com a nossa devoção por Nossa Senhora Aparecida e pelos nossos santos e tal, se eles forem lá para o Oriente, eles vão ter um chilique lá, porque lá a devoção é muito maior.
É muito maior. Não é, obviamente, uma adoração dessas imagens, mas na cultura daquele povo, nós fomos muito influenciados pelos gregos, muito influenciados pelos romanos, a gente é bastante racionalista. Lá eles são muito mais sentimento. Então essa questão por isso que inclusive algumas religiões, como os próprios judeus e os muçulmanos, proíbem imagem. Porque assim, eles ficam meio que no limite do tanto que eles veneram essas imagens. Então as imagens são muito importantes na cultura bizantina. Muito importante mesmo, na cultura do Oriente, né? Bom, esse Império Bizantino, gente, ele acabou dando origem a uma outra vertente do cristianismo que vocês vão encontrar muito forte lá, que é o cristianismo ortodoxo, o chamado cristianismo oriental. No ano de 1054, em plena Idade Média, né, aconteceu essa separação entre os católicos romanos e os ortodoxos. Os ortodoxos não reconheceram mais a autoridade do Papa. Não reconheceram mais a autoridade do Papa, e a partir de 1054 aconteceu esse cisma. Cisma significa separação. Essa separação que vem até hoje. Graças a Deus, nos últimos tempos, né, começou com o Papa Paulo VI e continuou com os outros papas, e agora com o Papa Francisco, há uma proximidade muito grande da Igreja Católica Romana com os ortodoxos, mas ainda são igrejas separadas. Há um respeito muito grande, há uma aproximação muito grande, mas ainda há essa diferença. E um dos elementos fundamentais é o não reconhecimento da autoridade do Papa. Eles entendem a igreja, não que nós não entendamos assim também, mas eles entendem uma igreja muito mais colegiada. Ao invés de ter digamos assim, um papa, eles entendem que algumas igrejas mais tradicionais que acabam de alguma forma, de uma maneira conjunta, definindo as coisas, né? E aí, nós também reconhecemos isso, mas é claro que para nós o bispo de Roma, ele tem uma precedência sobre os demais, por isso nós o chamamos de Papa, né? Essa igreja ortodoxa, que separou da igreja católica, e que vocês vão encontrar muito lá, ela está dividida num monte de denominações. Então são várias denominações e 14 jurisdições diferentes. Então você tem a igreja ortodoxa de Moscou, você tem a igreja ortodoxa de Sófia, você tem a igreja ortodoxa de Alexandria, você tem a igreja ortodoxa de Jerusalém, você tem um monte de igrejas ortodoxas, né? 14 jurisdições. E lá vocês vão encontrar, principalmente no Egito, a igreja copta. A igreja copta. Os coptas, e vocês vão passar por uma igreja copta, né? Os coptas, eles são uma das mais antigas comunidades cristãs que existem. Uma das mais antigas. Fala-se até de que talvez essa comunidade ali no Egito tenha sido fundada por São Marcos, né? Mas né? Você sabe que nesse campo da história existe muita pesquisa. Mas é uma comunidade muito antiga. E esses coptas, eles têm um culto todo específico, têm uma identidade toda deles, né? 90% deles são ortodoxos. Mas existem coptas católicos e existem coptas protestantes também. Então, assim, é uma vertente do cristianismo primitiva, lá dos primórdios, e que se mantém até hoje. Lá no Egito, principalmente, a maior parte dos coptas estão no território do Egito. Então vocês com certeza vão encontrar os coptas por lá. Mas além dos coptas e dos ortodoxos, né? Os ortodoxos e coptas, nós temos os cristãos católicos que usam os mais diversos ritos. Então nós estamos acostumados com a nossa missa aqui, né? A nossa missa que começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele rito que é o rito romano. O rito romano, esse é o rito que a gente segue. Mas além do rito romano, na nossa igreja nós temos o rito bizantino, o rito sírio-oriental, o rito sírio-ocidental, o rito armênio e o rito alexandrino. Quer dizer, o rito que nós celebramos aqui nas nossas igrejas do Brasil, da Argentina, da França, da Itália, as missas que a gente acompanha, seja onde for, elas são do rito romano. Mas além do rito romano existe a liberdade das comunidades
católicas do Oriente celebrarem, por exemplo, usando a língua grega. O rito bizantino, por exemplo, usa a língua grega. A missa é celebrada em grego, não é celebrada em latim e nem na língua do povo, é celebrada em grego porque isso é uma tradição para eles importante. Então, são católicos, né? Porque às vezes a gente pode achar que chega lá, dá a impressão que são ortodoxos. Não são ortodoxos. Os ortodoxos não reconhecem a autoridade do Papa. Esses aqui todos reconhecem a autoridade do Papa, são nossos irmãos na fé, mas eles rezam de uma forma diferente, eles celebram de uma forma diferente. Tá? Isso é uma diferença importante. Bom, essa região de Jerusalém, né? Essa região de Jerusalém, da Palestina, Egito, depois de mais ou menos 700 anos depois de Cristo, ela vai acabar se transformando num grande território dominado pelos muçulmanos. Os árabes, saídos daqui, ó, vocês vão passar aqui no Mar Vermelho, aqui em cima, se seguisse para o sul, vocês iam sair em Medina e Meca, que são as cidades que deram origem à fé muçulmana. Maomé era natural de Meca. Maomé nasceu no ano de 532, né? 500 anos depois da morte de Jesus, nasceu Maomé aqui na cidade de Meca. E ele vai criar essa religião muçulmana, o islamismo, e o islamismo se espalhou. Se espalhou, inclusive, muitas áreas que eram cristãs, muitas áreas que eram de comunidades cristãs acabaram virando muçulmanas. Tanto que a maior parte da população por onde vocês vão passar é uma população muçulmana, herança dessa expansão muçulmana que aconteceu. Sobre os muçulmanos, ó, aqui uma mesquita muçulmana em Jerusalém, né? Sobre os muçulmanos, eu acho que é interessante a gente identificar alguns pontos em comum, né? A gente tem visto muito as nossas diferenças, mas acho que é importante também a gente perceber alguns pontos em comuns, como, por exemplo, o monoteísmo. Claro que o monoteísmo deles é um monoteísmo mais radical do que o nosso, porque nós acreditamos numa trindade, eles não acreditam na trindade. Eles falam em Alá, nós falamos em Pai, Filho e Espírito Santo, mas não deixa de ser uma religião muçulmana, ou melhor, uma religião monoteísta. Depois, Jesus e Maria para eles são muito importantes mesmo. Maria é uma figura muito querida entre os muçulmanos. Muito querida. Inclusive a história de Jesus, eles aceitam do jeito que está escrito na Bíblia. Que o anjo Gabriel apareceu para Maria, que Maria realmente ficou grávida por uma ação do Espírito Santo, né, da Virgem Maria, e falam de Jesus como um profeta. Claro que para eles Jesus não é o Messias, não é o Filho de Deus. Jesus foi um profeta que preparou a vinda do grande profeta Maomé. Mas assim, eles têm respeito tanto por Jesus quanto por Maria. Uma outra coisa, as cidades sagradas deles, que são a cidade de Meca e de Medina, mas Jerusalém para eles também é uma cidade sagrada. Então Jerusalém é uma cidade que ela é sagrada para os judeus, ela é sagrada para nós cristãos, que temos um vínculo muito forte com Jerusalém, a ponto de nós, na nossa linguagem teológica, dizermos que o céu é a Jerusalém celeste, né? No livro do Apocalipse se fala da eternidade como sendo a Jerusalém celeste. Então Jerusalém é uma cidade importante para nós e é importante para eles também. Eles acreditam que Maomé foi transportado num momento assim, ele foi transportado até Jerusalém. Ele saiu da Arábia e teria sido transportado até Jerusalém. Então é uma passagem importante da vida de Maomé na ótica deles, né? Também, olha, esses 3 princípios aqui, que são muito fortes para nós, né? Principalmente essas práticas de ascese, né? De busca de uma vida um pouco mais intensa, com jejum, esmola e oração, também são princípios importantes na fé dos muçulmanos. Nós fazemos isso mais na quaresma, né? Eles têm o famoso jejum do mês de Ramadã, né? Que é um jejum bem mais radical do que o nosso, porque eles não comem do nascer ao pôr do sol, que eles passam o dia todo sem se alimentar. Só vão se alimentar durante a noite, de madrugada, porque eles depois, alguns que são mais severos ainda, não tomam água, né, durante o dia. Quer dizer, é uma coisa assim bastante forte. A esmola, no sentido mais do nosso dízimo também, né, e a oração. Oração 5 vezes ao dia, 5 momentos de oração.
em que eles, eu lembro do Dom Albano que gostava de falar, Dom Albano uma vez falou isso pra gente, naquelas coisas que Dom Albano querido falava, né? Falava, eu gostaria tanto que os católicos, que os cristãos tivessem o seu tapetinho também, né? Por quê? Porque o muçulmano tem um tapetinho, o muçulmano ele carrega um tapetinho, porque quando chega o momento dele fazer oração, ele estende o tapetinho dele, onde ele está, ele faz a oração dele. Claro que não são todos assim, né? Vocês não sei se vão ter oportunidade de ver alguém fazendo esse tipo de coisa, mas muitos fazem isso, né? Alguns vão na mesquita, que é o templo deles, e outros fazem realmente ali onde estão, estende o tapetinho, se ajoelham, tocam com a testa o solo. A palavra Islã, de islamismo, significa submeter-se. Mussa, que dá origem à palavra muçulmano, significa aquele que se submete. Então, até o gesto deles na oração é um gesto de submissão total. Por isso eles começam rezando de pé, aí depois, no segundo momento, eles se ajoelham, e num terceiro momento eles se prostram totalmente e tocam com a testa o solo, né? E ficam nessa posição de completa prostração, né? Diante de Deus. Então são coisas, são valores também que existem nessa cultura, né? A questão da missão, que é onde nós vamos nos estranhar, né? Historicamente falando, é onde nós vamos nos estranhar, porque a nossa religião, ela tem esse aspecto missionário, esse aspecto de que nós temos que anunciar. Nós estamos aqui na nossa igreja em plenas santas missões populares, no mês missionário, quer dizer, a missão para nós é uma coisa muito importante. Não basta eu acreditar, mas eu tenho que testemunhar e de alguma maneira difundir essa fé pela palavra, pelo exemplo, pelo testemunho e tal. Os muçulmanos também têm isso. Só que na Idade Média, há 1000 anos atrás, tanto católicos, cristãos, quanto muçulmanos, que gostavam de uma guerrinha, gostavam de uma briga, resolveram levar isso daqui para o campo também da disputa militar, né? E aí é que vão acontecer as cruzadas. Os cristãos lutando com a cruz, né? Simbolizando que iam libertar as regiões que estavam dominadas pelos muçulmanos, e os muçulmanos com a sua jihad, com a sua luta pela expansão da fé. E o resultado foi muita violência. O resultado são páginas assim, são 200 anos de muita violência, de cristãos contra muçulmanos e de muçulmanos contra cristãos. E que até hoje, em muitas regiões, ainda representam cicatrizes ou feridas que não estão cicatrizadas, né? Isso gera muito preconceito também, isso gera uma visão às vezes muito radical de um em relação ao outro. Mas a coisa complicou mesmo, gente, mais do que com os árabes, com os turcos. Porque árabe é uma coisa, turco é outra. Nós chamamos os árabes de turco, eles ficam muito bravos, né? Chamamos sírio, libanês de turco, eles ficam muito bravos porque eles não são turcos, né? Eles não são turcos. Turco é um povo que veio lá do norte da China. Os árabes são aqui de perto, aqui a Arábia está aqui, os turcos vieram daqui. E vieram daqui, invadiram e viraram muçulmanos. Acabaram virando muçulmanos também. E aí eles vão invadir um monte de territórios, vão dominar os próprios territórios dos árabes. Então, durante muito tempo, essa região que foi cristã, ou melhor, só para fazer a linha correta, essa região que foi dos hebreus, lá no começo, depois virou uma região cristã, depois virou uma região muçulmana com os árabes, e no final acabou caindo na mão dos turcos também, né? Acaba na mão dos turcos. Então, esse movimento das cruzadas aqui vai fazer com que Jerusalém seja... Olha aqui, ó, o pessoal saía da Europa, né, e formava os exércitos e vinham aqui para a região, né, Damasco na Síria, Jerusalém, a região também do Egito, a própria cidade de Constantinopla. Então havia muito deslocamento de tropas para cá, né, e ali foi palco de muita guerra. A região de Jerusalém e todo aquele entorno ali de muitos conflitos durante esse período da Idade Média, né? Do século XI até o século XIII, quer dizer, ali por volta de 1096 até por volta de 1300, né? O Império Turco Otomano, né? Que pegava tudo isso daqui, que era território aqui. Primeiro foi dos hebreus, depois foi dos cristãos, depois foi dos muçulmanos, com os árabes, depois com os turcos, e hoje
está ali um território, né, o Israel, que voltou a dominar esse território, mas nós já vamos falar a respeito disso. Finalizando, eu quero falar só duas coisas mais para vocês. Vocês vão passar pelo canal de Suez, né? E o canal de Suez, ele foi construído por volta de 1860, por aí, mais ou menos uns 150 anos atrás. E ele tem uma importância muito grande porque os ingleses, né, com o império enorme que eles tinham, para vir aqui para a Índia, que era uma região que eles dominavam, eles precisavam fazer isso daqui, ó, que foi a viagem que Vasco da Gama fez na época das navegações portuguesas, né? Essa viagem dá 19.800 quilômetros, você sair daqui e vir aqui. Fazendo o canal de Suez aqui, ó, porque o canal de Suez, o que ele é? Um dos chifrinhos do Mar Vermelho, lembra que o Mar Vermelho tem 2 chifres? Um dos chifres do Mar Vermelho, eles abriram e juntaram com o Mar Mediterrâneo. Então, ao invés de para você vir aqui, ao invés de você fazer isso daqui, você sai, entra pelo Estreito de Gibraltar aqui, no Mediterrâneo, aí você vai seguindo, chega aqui no Egito, pega o canal e sai no Mar Vermelho, e aí desemboca no Oceano Índico e chega até a Índia. Então, assim, foi extremamente importante esse canal para os negócios dos ingleses na época do imperialismo, né? Na época em que eles dominavam tudo isso daqui. Então, historicamente, foi muito importante. E a última coisa que eu quero falar é a respeito dessa questão do Estado de Israel. Vocês vão pôr um país chamado Israel. Esse Estado de Israel, ele é recente, porque eu disse para vocês agora há pouco que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, lembra? Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e os judeus se espalharam pelo mundo. Foi a chamada diáspora. E eles ficaram espalhados pelo mundo até 1947, 48. Quer dizer, até recentemente. No século XIX, por volta de 1890, surgiu um movimento chamado sionismo. Judeus que estavam espalhados, principalmente na Europa, começaram a lançar a ideia de eles voltarem novamente para cá. Voltarem para cá. O território estava na mão dos palestinos, que são árabes. Lembra que os árabes foram para lá? Então os judeus tinham se espalhado, os cristãos foram submetidos e o território virou árabe. Então o palestino, ele é de origem árabe. E eles é que dominavam a região. Mas aí quando terminou a Segunda Guerra Mundial, por causa daquele holocausto que aconteceu, aquela carnificina contra os judeus, criou-se um ambiente favorável para que fosse criado o Estado de Israel. Quer dizer, para que fosse dado ao povo judeu o direito de ter um território aqui, novamente, onde eles viveram na época de Cristo, antes de Cristo, durante tantos e tantos anos. Claro que essa decisão de criar esse Estado de Israel não foi só por conta do sentimento de compaixão com os judeus. Havia toda uma questão política que envolvia a criação desse Estado de Israel, principalmente o interesse dos Estados Unidos e tal. Mas aí foi criado o Estado de Israel. Então esse Estado de Israel é essa parte branca aqui, ó. Parte branca. Então esse daqui seria o Estado de Israel, conforme o que foi decidido pela ONU, as Nações Unidas, né, em 1947. Então é isso daqui. Os palestinos ficavam com isso daqui, ficavam com isso daqui, ficavam com isso daqui. Os palestinos não gostaram, porque era isso daqui, ó. Isso daqui era deles. E tinha um pouco de judeu que tinha vindo para cá, mas a maior parte do território era dos palestinos. Eles não gostaram da divisão. E aí resolveram entrar em guerra contra Israel. E aí eles entraram em guerra contra Israel e acabaram perdendo mais isso daqui ainda, ó. Porque perderam essa parte, perderam uma boa parte disso daqui, ficaram só com essas duas regiões aqui. E hoje praticamente os palestinos estão restritos a essas 3 pequenas áreas aqui e o resto é território dos judeus, né? Então ali, claro, vocês sabem, ninguém que viaja para lá vai sem saber que existe ali uma área de conflito, mas um conflito que não afeta o turismo. É um conflito que eles têm ali, que é uma disputa que passa pela via diplomática, passa por, de vez em quando, principalmente nessas áreas de fronteira, algum tipo de situação, mas que não afeta o turismo, porque tanto judeu quanto muçulmano
negócios acima de tudo, né? Então, o turismo realmente é... E também há o respeito, né? Não é só por conta do negócio, mas também do respeito pelos peregrinos que vão para lá e que têm a sua fé, né? Que acaba sendo respeitada também. É claro que eles têm algumas coisas também do respeito que eles gostam que tenha pela cultura deles, principalmente os muçulmanos, né? No que diz respeito a trajes, no que diz respeito a aquela coisa que é própria da cultura deles. Olha, não sei se ajudei, mas em todo caso está aí, boa viagem para vocês, né? E que vocês aproveitem isso da melhor maneira possível, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, tá? Muito obrigada.